Bom, gente, vou começar dando uns recados para vocês. Hoje, então, a gente vai ter esse encontro síncrono aqui, vamos conversar sobre esse conteúdo que eu vou falar agora, e temos essa aula aqui. Aí, eu já criei mais um tópico lá no Moodle, agora há pouquinho, então talvez não deu tempo de vocês verem, mas a ideia é que essa semana vocês consigam ver. E daí, o que tem lá, nesse tópico? Vai ter um texto que é o que tem no livro didático de vocês, que é o texto sobre fusos horários, que é o nosso conteúdo dessa semana de hoje. Então, tá lá no Moodle, tem esse textinho que são, acho que 4 ou 5 páginas, 4 páginas, mas com bastante imagem, sobre fusos horários. Uma parte eu vou explicar, vou tentar explicar mais detalhadamente aqui hoje, mas tem algumas outras coisas que vão ficar para vocês lerem. Então, tem que ler essa partezinha, esse texto. E aí, lembra aqueles exercícios que eu passei para vocês na semana passada, que tinha lá, que já tinha passado para vocês lá no começo do ano, que eram os exercícios de coordenadas e fusos horários, que eram esses daqui, que estava lá, eu tinha até disponibilizado no Moodle, mas não era obrigatório fazerem, né? Então eu coloquei lá no Moodle como uma tarefa para vocês fazerem, tá? Então eu coloquei lá como prazo, a gente tem 3 semanas aí para entregar a tarefa. Então vocês podem depois da aula de hoje começar a fazer, né? Se dedicar a fazer aí. À tarde, hoje é dia, terça à tarde, é dia de atendimento, que eu fico disponível para ajudar vocês também, das 2 às 4, então se vocês quiserem eu posso ajudar vocês. E na semana que vem, no nosso encontro aqui, eu vou tirar uns minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas, porque vai surgir, porque não são exercícios muito fáceis, tá? Mas a gente, quer dizer, tem alguns fáceis, não, tem vários fáceis, mas tem alguns que são mais difíceis, tá bom? Mas todos são bem legais. E tem um outro exercício lá, um outro arquivo de exercício que é só para quem quiser fazer. Quem quiser treinar, professor, eu quero treinar um pouquinho mais, porque eu achei pouco. Então, tem um pouquinho mais lá de exercício para vocês fazerem, mas não é obrigatório, não é tarefa. A única tarefa que tem é esse daqui que a gente já começou a fazer lá no começo do ano, teve na semana passada, e aí a gente vai finalizar e finalizando nas próximas semanas, tá bom? Beleza? Isso. Na hora do atendimento, João, é só entrar nesse link aqui. É o mesmo link, é só acessar ele que eu vou estar. Eu fico disponível assim, ó. Eu fico disponível o horário todo, mas na sala eu entro 2 horas. Se não tiver ninguém, até 2h15, eu saio. Mas assim, se vocês mandarem um WhatsApp ou um e-mail, alguma coisa, fala, prof, estou disponível agora. Sei lá, você só pode às 3, por exemplo. Fala, prof, estou disponível agora. Aí a gente entra aqui, tá? Só para não ficar aqui o tempo todo aqui sem ninguém. Tá? Mas eu estou disponível no WhatsApp, onde, por e-mail, quando vocês quiserem, me fala que aí, se eu não estiver na sala já, tá bom? É o mesmo link desse daqui, beleza? Tá. Queria perguntar, Maria Eduarda? Não? Tá só bocejando mesmo, tá com sono? Eu também. Então vamos lá? Vamos começar? Vocês estão preparados? Bom, quem quiser já pode ir começando aí descascando a sua bergamota. Mas, ó, não separa os gominhos. É para deixar ela igual a da Vitale. Mostra aí, Vitale, pra gente. Vai girando ela. Mostra a perfeição. Olha a Eu vou lá perfeição. pegar um franguinho pra não sujar aqui, tá? Isso é muito importante, João. Arrasou. Acho que a minha é uma laranja. Porque não De tem um quem, negocinho pra Isa? descascar. É. Não, tenta colocar o dedo assim no meio aqui, ó. Não dá, vou quebrar Descascar minha não é. unha. Ai, meu Deus. Não, melhor não, Pera, eu vou então. tentar com a lapiseira. Mas cuidado, hein? Não vai se machucar. A que eu tô é uma mexerica, né? Que foi daquela que eu mandei a foto pra vocês. E aí a casca dela é bem fininha, então tá mais difícil de sair. Enquanto isso, eu vou colocar para apresentar aqui. Uma guia.
Precisava de um assistente ou uma assistente aqui para descascar para mim, enquanto eu vou passando. Deu certo, João? Tá difícil aí? Tô conseguindo aqui. O bom é que fica um cheirinho, o teclado de vocês vai ficar com o cheirinho, ó. Quem conseguiu descascar, mostra aí, deixa eu ver. Aê, muito bem. Muito bem. Tô descascando. Bom, então enquanto eu vou descascando aqui, vocês estão vendo na apresentação aí? Estão conseguindo ver? Sim? Bom, hoje a gente vai falar sobre fusos horários. Alguém sabe me dizer o que é fuso horário? Pode ser pelo chat, não precisa ser pelo microfone, não. Os horários é determinado, é uma hora do tempo de um determinado lugar do planeta. Isso. Cada lugar do planeta tem uma hora específica. Por exemplo, a gente está conversando aqui agora, né? Mas tem outras pessoas vivendo outros momentos do dia. Muito bem, João. Outros momentos do dia em outros lugares. Por exemplo, lá no Japão, por exemplo, são 12 horas a mais daqui. Então lá já está de noite, não é mesmo? Alguém sabe me dizer o que faz com que aqui 10 da manhã e lá no Japão seja 10 da noite? A curvatura da Terra e a rotação dela no Sol, no próprio eixo. Exatamente, Marco. Especialmente o movimento de rotação em volta do seu próprio eixo. Então veja se você consegue um lapisinho aí e consegue passar um lápis aí. Então, vamos imaginar que essa daqui é a Terra, que claramente, né, não é plana, né? Para efeitos desse nosso estudo, assim como lá nas coordenadas geográficas, a gente considera que a Terra ela é uma esfera perfeita, o que não é verdade. Na verdade, a Terra tem um formato específico que nós chamamos de geóide. Mas tanto para as coordenadas que a gente viu na semana passada, quanto para os fusos horários, a gente considera a Terra como uma esfera perfeita. Como essa mexerica aqui, olha, perfeitíssima, né? E aí, a Terra ela faz um movimento que é o movimento de rotação, que é o movimento em que ela gira em torno do eixo dela mesma. Ela faz esse movimento em que ela gira em torno do eixo dela mesma. Além do movimento de rotação, ela faz um outro movimento. Que outro movimento é esse? Translação. Translação, que é o movimento em que ela gira em torno do Sol. Imaginando, por exemplo, que a minha cabeça aqui, eu pintei o cabelo só por causa disso. Que a minha cabeça aqui é o Sol, né? E ela dá a volta ao redor do Sol. Quanto tempo demora isso daqui? 365 dias. 365 dias, que é o tempo de um ano. E esse movimento que a gente falou primeiro, que ela dá a volta em torno dela mesma? 24 horas. 24 horas. Então, olha só, os fusos horários existem por causa do movimento de rotação. Esse movimento de rotação, ele acontece numa esfera perfeita de 360 graus, certo? Ou pelo menos que a gente considera como uma esfera perfeita de 360 graus, em um período de 24 horas, não é mesmo? Então, faz essa continha aí no teu caderno e conta para mim. Veja quanto que dá esses 360 graus dividido pelas 24 horas por dia.
E aí? Quanto é que dá o 360 dividido por 24 horas? Dá 15. 15, Não, exatamente. Então, a gente tem que 360 graus dividido pelas 24 horas é igual a 15, o quê? Graus por hora. Hora. Exatamente. Então, cada fuso horário tem uma hora. Então, vamos imaginar que essa daqui é Terra? Vamos imaginar que essa minha Terra aqui, ela tem 24 gominhos. Ela não tem exatamente esses 24 gominhos. Mas se ela tivesse 24 gominhos, cada gominho desse aqui equivaleria a quantas horas? Uma. Uma hora. E quantos graus? 15. 15 graus. Perfeito. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho agora aqui na apresentação. Olha só. Lembra dessa foto? Da nossa mexerica? Olha só o que o Google tá me ouvindo, tá vendo? Ó? Ele começou a aparecer para mim. Bolo de bergamota. Não sei o quê. Falei, ele não é que ele tá me ouvindo, eu não falei bergamota, acho que quem falou bergamota foram vocês lá no grupo, então ele tá fuçando meu WhatsApp ali para saber o que a gente está falando. Bom, então, pessoal, a gente usa para poder usar o sistema dos fusos horários, ele foi um sistema que ele foi estabelecido lá no fim do século XIX. Então, porque as navegações se tornaram cada vez mais frequentes e as ligações telefônicas, o mundo cada vez mais se tornando muito mais conectado, agora mais ainda, né? Começou a haver a necessidade, perceber que as pessoas que estavam em um lugar do mundo não estavam no mesmo horário que pessoas do outro lado do mundo. Então precisou se estabelecer um horário que fosse que seguisse a mesma lógica para todo mundo. Alguém sabe quem que era a potência mundial nessa época, no fim do século XIX? Na Na Inglaterra? Inglaterra? A Inglaterra, perfeitamente. A Inglaterra era o principal país, a principal potência do mundo, né? E aí, então, a Inglaterra ficou sendo considerada como o centro de referência para esse horário mundial. É por isso que, até hoje, a gente usa o meridiano de Greenwich como referência, porque Greenwich é uma cidade bem pertinho de Londres, né? Que Londres era a capital, até hoje, né? Da Inglaterra, e, portanto, esse é o ponto, a linha central dos fusos horários. Então, é dali, então, que vão começar a ser contados os fusos horários. Então, deixa eu mostrar para vocês. Vocês conseguem ver aí o globo terrestre? sim. Sim. Tá meio fraquinho os continentes ali, mas acho que dá para ver, né? Então, o meridiano de Greenwich é essa linha que está bem aqui no meio. Vocês estão vendo? Tá vendo Londres aqui, ó? Esse é o meridiano Sim. de Greenwich. Como ele é o início, ele é 0 grau, certo? O início desse sistema aqui, ele é 0 grau. Então, se ele é o 0 grau, quer dizer que esse fuso aqui é o fuso 0. Concorda comigo? Vamos dizer que esse fuso são 12 horas, como está proposto aqui, ó. Esse fuso, que é o fuso 0, são 12 horas. Tá vendo isso? Se esse fuso, que é o fuso 0, são 12 horas, que horas que é esse fuso que está aqui, ó, do lado dele? 13. Por que 13, Marco? Porque ele foi para a direita e a direita vai aumentando uma hora quanto vai indo. Cada 15 graus, uma hora. A cada fuso horário, a cada 15 graus, vai aumentando uma hora. E para a esquerda, ou seja, para oeste, vai diminuindo uma hora. Por quê?
por causa que a Terra gira para leste. Perfeito, Marco. A Terra, ela gira do lado oeste para o lado leste. Então, é como se o Sol tivesse sempre aqui, ó. Se o Sol está parado, né? Então é como se ele tivesse sempre aqui e a Terra girasse nesse sentido aqui, ó. Então, quem vê o Sol nascer primeiro, dentro dessa referência que Londres está no meio aqui, é sempre quem está mais a leste. Por isso que a gente diz, tá vendo Tóquio aqui? Tóquio fica no Japão. Por isso que a gente diz que Tóquio é a terra do Sol nascente. Porque lá eles veem o Sol nascer primeiro do que na Europa, por exemplo. Concorda comigo? Que vem o Sol nascer na Europa, eles veem o Sol nascer primeiro do que a gente que está aqui em Brasília. Que a gente vê mais o Sol nascer antes do que quem está em Nova York. Que vê o Sol nascer antes do que quem está em Los Angeles, por exemplo. Então, pessoal, por isso que quem está mais a leste sempre está mais tarde. Por isso que você sempre tem que somar o horário, somar o fuso horário. E quem está mais a oeste está mais cedo. Se está mais cedo, quer dizer que a hora do dia ainda não chegou lá. Então você tem que diminuir a hora. Então, se no fuso de Londres são 0 graus, no fuso do lado, no fuso mais 1, a leste, então se é 12 horas em Londres, ali vai ser 13 horas. Se for no fuso mais 2, vai ser 14 horas, e assim por diante. Ou, para oeste, por exemplo, o primeiro fuso a oeste do meridiano de Greenwich é o fuso menos 1. Então, vai ser 12 menos 1 hora, 11 horas. E o fuso menos 2? 10 horas. 10 horas. E o fuso menos 3? 9 horas. Exatamente. Olha só, o fuso menos 3, ele pega toda essa extensão aqui, que é onde está Brasília e é onde é o nosso horário oficial, o horário oficial de Brasília. Então, toda essa faixa aqui significa que o horário são 9 horas. Toda essa faixa aqui, o horário é 10 horas. Toda essa faixa aqui, o horário é 11 horas. E assim por diante. Então, lembra, sempre quando um lugar estiver mais a leste do outro, lá é mais tarde. Então, você soma o horário. Quando ele estiver mais a oeste do outro, ele é mais cedo. Então, você diminui o horário. Certo? Por enquanto? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo. Tranquilo? Eu não tenho nenhuma dúvida. Alguém aí no chat quer perguntar pelo chat? Bom, eu quero dizer que vai ficar mais difícil. Então, antes de ficar mais difícil, eu quero mostrar uma coisa para vocês na tangerina. Agora, olha essa tangerina. Você já entendeu que ela é a Terra e tem 360 graus. E que nesses 360 graus, para ele dar a volta nele mesmo, no movimento de rotação de 360 graus, em 24 horas, significa que cada gominho desse, se tivessem 24 gominhos, cada gominho desses equivaleria a 1 hora. E cada hora dessa tem quantos graus dentro de cada gominho desse? 15. 15. 15 graus. Por que 15? Lembrando. Porque é o resultado da divisão de 360 graus pelo número de horas, que é 24. Perfeito, Marco. Muito obrigado. Bom, agora a gente está chegando mais... Tá dando fome aí, né? Eu sei. Agora a gente está chegando mais próximo do momento em que você vai matar essa fome. Mas não é esse momento ainda, tá? Pode desmanchar a sua tangerina aí, ou mexerica, ou pocã, ou bergamota, etc. E aí, pode separar um gominho por enquanto. Vamos imaginar que esse daqui é o fuso 0, certo?
Onde que tá o fuso zero mesmo? No meridiano de Greenwich. Passa lá pelo meridiano de Greenwich, de Londres, não é mesmo? Agora, olha com mais cuidado esse gominho aí. Vira ele de frente para você aí e veja, eu vou mostrar aqui para vocês. Vê se você consegue perceber que no meio desse gominho passa uma faixinha. Quase que no meio. Claro que na mexerica ela não vai ser retinha, né? Mas na metade do gominho aí passa uma linha. Vê se vocês conseguem perceber isso. Sim. Dá para ver? Aqui, Sim. ó, vocês estão vendo aqui na câmera, quem está sem mexerica aí, que tem uma linha que passa mais ou menos no meio. No sistema de fusos horários, então, tem o fuso horário, no meio dele, sempre no meio dele, passa o meridiano de referência. Então, no fuso zero, que é esse daqui, qual que é o meridiano de referência? Greenwich. O meridiano de Greenwich, perfeito. Olha só, o meridiano de Greenwich, ele passa na metade do fuso horário. Na metade do fuso horário. Então, quer dizer que em toda essa faixa aqui, o horário vai ser o mesmo que o horário de Greenwich. Imagina se o fuso horário passasse na metade de Londres, por exemplo, e lá as pessoas que estavam no lado dessa metade de Londres estaria no horário 1h. E na outra metade do fuso, do meridiano, quando ela atravessasse o meridiano, seria 2h, por exemplo. Não faria muito sentido, né? Você atravessar a linha, muda a hora ali exatamente no centro, né? Então, essa faixa da metade aqui, esse meridiano que passa na metade do fuso, ele é a referência. E aí, então ele está dividindo o fuso horário na metade, certo? Então, assim como toda gominho da sua bergamota tem essa linha que passa aqui no meio, todo fuso horário tem um meridiano de referência, ou o que a gente chama de centro do fuso, certo? Espera aí que vou passar mais umas coisas aqui. Então, imagina que esse daqui, que está aí aparecendo aí na apresentação de vocês, é esse gominho. Consegue perceber que as voltinhas ali são as beiradinhas do fuso, que é isso daqui, e essa linha do meio que está ali é um meridiano do centro, o centro do fuso, certo? Consegue perceber isso? Ou está muito estranho? Então tá bem. Beleza. Então, essa linha do meio é o centro do fuso, como se fosse essa linha do meio aí da bergamota, do gominho da bergamota. Cada fuso a gente já viu que ele tem 15 graus. Vamos imaginar que esse centro desse fuso aí é o meridiano de Greenwich, ou seja, é o meridiano de 0 graus. Se o fuso todo tem 15 graus, para cada lado desse centro de fuso, tem quanto? 7,5 graus, ou 7 graus e meio. Faz sentido? Porque juntando esses 7 graus e meio, a gente tem 15 graus que compõem o fuso todo. Por isso, então, cada bordinha aqui em volta do fuso vai ser a bordinha de 7,5 graus leste e a outra bordinha vai ser 7,5 graus oeste, que, somando essas duas partes, forma todo esse fuso que compõe 15 graus. Faz sentido? Tá muito difícil? Tá dificultando, né? Um pouco, mas dá pra entender. Tá. Tô conseguindo entender. Beleza. Vai dificultar um pouquinho mais, mas depois vai facilitar, eu prometo, tá bom? Bom, esse é um fuso, né? Então, olha só. Sempre, pessoal, lembra bem dessa linha do meio que corta o fuso horário. Essa linha que divide o gominho da tangerina. Por quê? Porque esse centro dos fusos, porque os fusos horários variam de 15 em 15 graus, eles têm que sempre ser
de 15 em 15 graus. Então, se o primeiro centro do fuso é 0 grau e o meridiano de Greenwich, qual que vai ser o próximo centro de fuso a leste, por exemplo? Se ele Vai varia de ser 15 graus. Exatamente, vai ser 15, porque ele varia sempre de 15 em 15 graus. Então, vai ser 0 grau, meridiano de Greenwich. Então, o próximo centro de fuso vai ser 15 graus leste, 30 graus leste, 45 graus leste, 60 graus leste, 75 graus leste, 90 graus leste. E o mesmo para oeste. Então, é 0 grau, 15 graus oeste, 30 graus oeste, sempre múltiplos de 15, certo? Bom, então vamos imaginar que se o centro de fuso é o meridiano de Greenwich, e esse meridiano de Greenwich é 0 grau, vamos imaginar que esse é o fuso zero. A gente vai chamar esse gominho todo aqui da tangerina de fuso zero. Por quê? Porque todo e qualquer ponto que tiver dentro desse gominho aqui vai estar dentro desse fuso e vai estar no mesmo horário. Vamos dizer que é um horário 10 da manhã. Vamos dizer que nesse fuso zero são 10 da manhã. Então, ó, esse ponto que está no centro do fuso, que horas é nesse ponto? Vocês estão vendo a 10 da estrelinha? manhã. São 10 da manhã. Perfeito. E esse outro ponto aqui? Às 10 também. Por que 10? Porque tá dentro do mesmo fuso. Porque está dentro do fuso zero. E esse daqui? Também 10. Também 10, porque está dentro do mesmo gominho, o mesmo fuso. E esse daqui? 10 também. 10 também, perfeito. Então tudo isso está dentro do mesmo horário, dentro do mesmo fuso horário, está dentro do mesmo gominho, certo? Bom, então analisamos um gominho só. Então, como brinde, vocês vão poder comer um gominho aí. A minha já está meio... Não, tá bom. Eu achei que ela tá meio passada, porque eu comprei faz uns dias. Eu falei para vocês não fazerem isso, né? E eu fiz. Mas pelo menos eu não comi tudo. Bom, então, esse daqui é o fuso zero, né? Então, é esse fuso aqui, ó. Certo? O centro dele é o meridiano de Greenwich, não é? Para cada lado dele, desse lado aqui, nós temos os 7,5 graus leste, e aqui ele termina em 7,5 graus oeste. Qualquer pontinho dentro desse fuso aqui, seja em Londres, seja mais ao sul, vão ser 10 horas da manhã. E nesse fuso que está logo do lado dele? Ele é o fuso menos 1, porque ele está a oeste, por isso que ele é o fuso menos, porque está a oeste, então está 1 hora a menos. E 1, por quê? Porque ele é o fuso logo ao lado do fuso zero, não é? Se o centro do fuso zero é 0 grau, quantos graus tem o centro do fuso menos 1? Alguém sabe me dizer? 15 graus. 15 graus. Lembra, o centro do fuso sempre varia de 15 em 15 graus. Então, se o centro do fuso aqui é 0 graus, o do menos 1 vai ser 15 graus a leste ou a oeste? A oeste. Oeste, perfeito. Então, ó, é o 15 graus a oeste. Esse fuso vai dos mesmos 7,5 graus a oeste, que é o limite do fuso zero, até quanto? Será? Como é que é, professor? Pergunta que eu não Ó, prestei atenção direito. se esse fuso aqui, ó, vai
a beiradinha dele é 7,5 graus a oeste, que é o mesmo que divide aqui com o fuso zero. Então, ele vai de 7,5 graus a oeste, passa pelos 15 graus, que é a metadinha dele, e vai até quanto? Qual que é o valor dessa beiradinha aqui dele? 22,5 graus. 22,5. 22,5 graus, porque é os 15 graus mais os 7,5 que está sobrando aqui dos 15 graus, né? Então, ó, é 7,5 graus a oeste mais os outros 7,5 desse 15 graus aqui. E assim sucessivamente. Então, o próximo fuso, o fuso menos 2, vai ser do 22,5 graus, aí ele vai passar pelos 30 graus, certo? E vai lá para mais 37,5 graus e assim por diante. Bom, se aqui no fuso zero são 10 horas, que horas vai ser em qualquer lugar desse fuso menos 1 aqui? 9 horas. 9 horas da manhã. Perfeito. Muito bem. Professor, eu tenho uma pergunta. Por favor, diga aí. Você falou que qualquer lugar dentro desse fuso é o mesmo horário, né? Exato. Exemplo aqui, vamos supor o exemplo aqui do Brasil. Então, estados que estão em horários diferentes é porque estão em fusos diferentes? Perfeito, Raíssa. Exatamente isso. É exatamente isso que acontece. A gente tem um exemplo muito claro aqui. Às vezes, em alguns casos, a gente tem, como é que chama? Horário de verão. Mas vamos imaginar, Sim. Ellen, que não tem horário de verão aqui, que não estamos considerando o horário de verão. Sem considerar horários de verão, tanto aqui quanto no Paraguai, a gente atravessa um fuso horário toda vez que a gente atravessa a ponte do Paraguai. E aí, no Paraguai, é 1 hora a menos do que a gente aqui. Por quê? Porque o Paraguai está mais a oeste da onde a gente está, Foz do Iguaçu. Por isso é 1 hora a menos. No Mato Grosso também é 1 hora a menos. No Pará Perfeito. também. Exato. No Mato Grosso e no Pará também é 1 hora a menos. E, além disso, a gente tem mais um outro fuso no Brasil, que é no Acre e um pedacinho de Amazonas, é menos 2 horas. E em João Pessoa não, desculpa, em Fernando de Noronha, que é um arquipélago ali no litoral brasileiro, é muito além, muito para leste. Então também é um outro fuso, só que ele é o fuso menos 2, então. Ele é 1 hora a mais da gente que está aqui, porque ele está mais a leste. Então isso tem lá no PDF que eu coloquei dos horários, dos fusos horários para vocês, então vocês vão poder checar isso direitinho. Mas, olha, eu posso voltar aqui no começo da apresentação, que vocês vão ver, olha só, aqui em Brasília, onde a gente está, é o fuso menos 3. Então, a gente está a 3 horas de diferença do que quem está lá em Londres, por exemplo. Olha só, quem está aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso ou no Pará, como a Raíssa falou, é 1 hora menos, igual quem está no Paraguai, é 1 hora a menos. E aí, tá vendo aqui, ó, tem esse outro fuso aqui, que é 1 hora menos ainda, né? Porque passa por essa parte em que o Sol vai demorar mais para chegar lá. Então, por isso, é 1 hora menos ainda. Tá bom? Pode ser que vocês encontrem alguns livros que estejam um pouco desatualizados e vai mostrar que essa área não está... o fuso horário, ele está igual ao fuso horário daqui. Mas desde 2013, esses fusos horários são diferentes, tá? Então, são 2 fusos diferentes. Na verdade, é um lugar que teve várias mudanças. Então, atualmente, lá tem um outro fuso horário. Pode ser que mude, tá? Bom, que mais? Mais perguntas, mais perguntas. Tá fácil? Não tá muito fácil, né? Tá. Vamos ver isso na prática, então, para a gente poder sair um pouquinho dessa teoria. Vamos ver como é que isso funciona na prática.
Eu coloquei aqui a gente poderia, por exemplo, a gente consegue descobrir os horários dos lugares pela longitude deles. Então, a gente pode saber qual é o horário daquele lugar pela longitude. Por exemplo, nós aqui estamos no fuso -3, certo? Londres tem uma longitude de quantos graus? Qual que é a longitude de Londres? Longitude é a distância de um ponto em relação ao número de Greenwich. Zero. Portanto, é 0 grau. Muito bem, 0 grau. Se lá é 0 grau, e vamos dizer que a gente aqui seria 45 graus a oeste, quantas horas é mais tarde lá em Greenwich, ou em Londres? 3 horas? 3 horas, porque nós estamos 45 graus de diferença, portanto, 45 dividido por 15 dá 3. São 3 horas de diferença, certo? Bom, eu tenho uma dica para vocês. Então, vocês vão encontrar lá os exercícios para vocês fazerem. E lá, sempre que vocês encontrarem esses exercícios, seja ali no caderno de vocês, seja nos livros, seja no vestibular, quando vocês se deparar com uma questão sobre essa, sempre, sempre, sempre lembra de fazer essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo a tabelinha aí? Quem quiser pode comer a tangerina, mas não acaba com ela não. Deixa um gominho, por favor. Vocês estão vendo aí a tabelinha? Sim. Então, olha só. Sim. Vamos imaginar que em Londres, que a longitude é 0 grau, a longitude de lá é 0 grau. Lá serve como referência para o mundo. Qual que é o centro dessa linha aqui do fuso onde está Londres? Qual que é o meridiano de referência? Qual que é o meio do gominho? Meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, que equivale a quantos graus? 0. 0 grau. Perfeito, olha só. É 0 grau. Se lá o centro do fuso é 0 grau, qual que é o fuso horário de lá? Que fuso é aquele que a gente chama? Fuso 0? Certo? Vamos dizer que nesse fuso 0 são 13 horas. Agora seriam 13 horas no horário, no dia 3, no dia de hoje. Certo? Vamos dizer que seria 1 da tarde. A gente consegue descobrir qual que é o horário lá em Campo Grande, será? Sim. Vamos tentar descobrir? Você sabe qual que é o fuso, assim, olhando a longitude, você sabe qual que é o fuso que Campo Grande está? Se você não tiver um mapa, só com essa tabela, você conseguiria dizer qual que é o fuso de Campo Grande? Só olhando assim não dá para saber, mas a gente pode descobrir. A gente sabe que os centros dos fusos variam de quantos em quantos graus? 15. De 15 graus. Perfeito. Então, a gente sempre sabe que o meio desse fuso vai ser sempre um múltiplo de 15, não é? 54, que é a longitude de Campo Grande, é um múltiplo de 15? Não. Não, não é. Então, a gente vai precisar achar qual que é o múltiplo de 15 mais próximo de 54. Vamos ver, quais são os múltiplos de 15? Ó, tem 0, 15, 30, 45, 60. Não é? 54 fica entre 45 e 60, não é? Sim. Sim. Concorda comigo? Qual que está mais próximo, 45 ou 60? 60. 60. 60. Olha só que interessante. Sempre vai estar mais próximo de um ou de outro. Então, olha só. De 54 para 60 é 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Então, são só 6 graus de diferença, né? Então, o máximo que poderia ser é 7,5 graus, porque seria aquela metade ali do fuso. Então, Campo Grande está próximo do meridiano de referência, que é sempre múltiplo de 15, que é os 60 graus oeste. Concorda comigo? Sim. Uhum. A gente consegue descobrir agora, então, qual que é o fuso horário? Sim. 4? Isso mesmo, a gente divide esse centro difuso por 15, que é o tamanho de um fuso horário. Ou seja, 60 graus oeste dividido por 15 é igual a 4. Só que ele é menos 4. Por que menos 4? Está oeste. Porque está oeste do meridiano de Greenwich. Portanto, se lá em Londres são 13 horas, em Campo Grande vão ser quantas horas? São 9 9. horas. 9 horas, perfeito. Vão ser 9 horas no mesmo dia, não é? Concorda comigo? Sim. Vamos tentar fazer mais uma? Vamos tentar fazer o do Cairo aí? Vamos lá. 31 graus. É um múltiplo de 15? Não. Não. Portanto, a gente tem que achar um múltiplo de 15 mais próximo. Qual que é o múltiplo de 15 mais próximo de 31? 30. 30, não é mesmo? Então, 30 graus leste. Nunca pode esquecer qual que é a longitude, o hemisfério em que ela está. 30 graus. A gente consegue descobrir qual que é o fuso horário que corresponde a ele? Sim. Como que a gente faz? O que a gente faz com esses 30 graus? 15. Divide por 15. 30 dividido por 15 dá 2. 2. 2. 2, só que esse 2 é mais ou menos? Mais. Ah, por que mais? Mais. Tá oeste. Porque ele tá Tá leste. Leste. Porque ele está a leste do meridiano de Greenwich. Então é mais 2. Então, se lá em Londres são 13 horas, no Cairo vão ser quantas horas? 15. 15. 15 horas. Do mesmo dia ainda, né? 3 e 11. Difícil? Não. Mais ou menos, né? Eu acho mais ou menos. Vamos tentar fazer o de Manila e de Nova York aí? Vou dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer. Enquanto isso, eu vou comer minha tangerininha. Querem que eu coloque uma musiquinha? Pode pôr. Ou não? Atrapalha a concentração. Eu nem sei onde está meu celular. Se quiser, eu ponho. Nossa, destruiu o vídeo, nossa. Desculpa, Marco. Tá muito alto?
E aí, conseguiram terminar? O que você tá ouvindo aí, João? O que que é? É a pisadinha? Bom, vamos ver então? O meu deu isso daqui. Vamos tentar descobrir por quê? Vamos lá. Ó. Quem quer tentar me explicar, por favor? Os resultados são esses, mas quem quer tentar explicar? Pode ser o Eduardo Povrosnik, que já respondeu? Meu profe. Eu tô ocupado, tô comendo aqui, eu não posso falar. Oi. Então, o que eu peguei, eu fiz uma tabelinha ali dos múltiplos de 15 para eu saber. Acho que tem que falar um pouco mais alto, Eduardo. Peraí, deixa eu aumentar a sensibilidade do meu microfone. O Jânio mesmo. Tá melhor? Então, eu fiz uma tabelinha dos múltiplos de 15, que basicamente, dependendo do múltiplo dele, tu já sabe o fuso horário. E já fazendo os múltiplos de 15, tu sabe o meridiano de referência. Por exemplo, o de Manilha ali caiu 120. Eu já consegui ver que o que dá 15 vezes 120 é 8. Quer dizer, vezes 15 vezes, né? É 8. Entendeu? E daí eu fiz 13 horas mais 8, deu 21. Daí eu já ficou só o filé, né? Daí, é isso aí, né? Perfeito. Mas por que deu mais 8 horas, Eduardo? Porque tá indo pra leste. Leste e direita sobe, né? Perfeito. Então, a leste do meridiano de Greenwich, ele aumenta o horário, né? Então, por isso, vai ser mais tarde. Então, mais 8 horas, porque o centro do fuso, que é o fuso horário 8, que a gente descobriu que é o 120 dividido por 15. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Matheus, quer contar pra gente como é que você chegou nas 8 horas de Nova York? Matheus Dutra? Ele falou que não tem micro-ondas, cara. Micro-ondas? Ou microfone? Ele falou micro ali pro senhor. Eu Ah, acho que é micro-ondas. quem mais? Quem pode falar? O Ricardo? Quer contar pra gente, Ricardo, como é que a gente chega no... Vamos lá, prof. Vai lá. Deixa eu raciocinar aqui. Nova York, né? Você vai pegar, vai fazer 15 vezes 5. Bom, pelo menos foi assim que eu faço, né? Só analisando o número já dá. Aí vai dar 75. Aí você pega e soma esses 5 no 13 de Londres, que vai dar 8 horas. Acho que eu tô certo, né, professor? Soma. Não, pera. Não é que o chat tá na frente, eu não tô enxergando. Peraí, vai ser... Aí, pronto. Aí, valeu. Não, você diminui.
Perfeito. Tá Diminui oeste. isso, diminui porque está a oeste do meridiano de Greenwich, 8 Não. horas. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Se eu tirasse Londres dali e deixasse só o horário em Campo Grande, então tiraria Londres e deixaria o horário em Campo Grande. Vocês conseguiriam todas as informações, vocês teriam todas essas informações aqui de Campo Grande e todas essas daqui das cidades. Só não teria Londres. Vocês conseguiriam descobrir os horários mesmo assim? Acho que sim. Sim, se você tiver a longitude de todas, eu acho que dá de boa. Perfeito. Mas como que você vai saber se é mais tarde ou mais cedo? Se tiver leste ou oeste. Se Perfeito. tiver Porque leste vai somar, se tiver oeste vai diminuir. Perfeito, porque independente de estar o horário de Londres ali para você ou não, o sistema de fusos horários é baseado na longitude, que também é baseado no sistema de coordenadas que se referencia pelo meridiano de Greenwich. Então você não precisa do meridiano de Greenwich, do horário de Londres aí, para saber qual que é o horário dos outros lugares. Então, o horário que é em Campo Grande sempre vai ser 6 horas de diferença, por exemplo, do horário do Cairo. Porque esses lugares, tanto Campo Grande e Campo Cairo, estão sempre no mesmo lugar, né? E a Terra sempre vai girar e vai demorar 24 horas para fazer esse giro. Portanto, independente de Londres, se ter o horário de Londres ou não, esses horários são fixos ali, né? Então, sempre vai estar nesse horário. Então, você não precisa do horário de Londres. O que você vai precisar saber é quem que está mais a leste ou mais a oeste de tal lugar. Então, o Cairo, porque ele está mais a leste de Campo Grande, ele sempre vai ser mais tarde. Por exemplo, agora aqui, ó, você não precisaria saber, por exemplo, vamos ver, sem saber de Londres que estaria aqui, Pequim está mais tarde ou mais cedo do que Tóquio? Mais cedo. Mais cedo, porque Pequim está o quê? A oeste de Tóquio. A oeste de Tóquio. Tóquio é mais tarde ou mais cedo do que Sydney? Mais cedo. cedo. Mais cedo, porque ó, Sydney está a leste de Tóquio. E vamos ver, Nova York está mais tarde ou mais cedo do que Brasília? Mais cedo. Mais cedo. Mais cedo, porque Brasília está mais a leste do que Nova York. E assim por diante. Certo? Sim. Beleza? Agora eu vou colocar um desafio para vocês, e aí vai ficar esse desafio, e aí a gente volta na semana que vem com aqueles exercícios, tá? Para tirar as dúvidas dos exercícios, e a gente pode fazer eles hoje. Oi? Vou perguntar uma coisa assim. Como Diga. um fuso horário ele abrange uma extensão muito grande de um território, mesmo sendo no mesmo horário, o Sol vai nascer um pouco antes ou um pouco depois em determinado lugar no mesmo fuso horário. Perfeito, Marco. É assim, ó, esse fuso, ele é uma adaptação, vamos dizer assim, ele é uma padronização do que acontece na realidade. Por exemplo, agora na pandemia, como a gente está vivendo sempre todas as coisas online, eu estou vendo meus amigos que moram lá em Curitiba colocarem fotos, por exemplo, da Lua. Só que eles começam a colocar a foto da Lua e ainda nem escureceu exatamente aqui pra gente. Aqui a gente não consegue ver a Lua. Mas por quê? Porque lá em Curitiba é mais a leste. Então, apesar da gente estar dentro da mesma faixa de horário, de fuso horário, a realidade é que lá, porque está mais a leste, eles conseguem ver a Lua antes. Por quê? Porque como é uma faixa muito grande desses 15 graus ali, então eles têm essa vantagem, né? Eles conseguem ver isso antes, né? E a gente vai ver um pouquinho depois. A gente vai ver a mesma Lua nascendo, né? Só que um pouquinho mais tarde, porque a gente vai demorar um pouquinho mais no movimento de rotação para chegar ao ponto de ver a Lua. Faz sentido? Sim. Então tá. Diga, João. Pode voltar naqueles lá. Não.
dos exercícios que a gente fez lá. Esse aqui? É. Opa, diga. Não, era só que eu queria tirar uma foto mesmo. Tá. Aí, valeu, professor. Vocês querem que eu coloque esses slides lá no Moodle também? Seria bom. Sim. Pode ser. Tá, vou pôr também. Bom, agora, beleza, fizemos um fuso horário com tudo parado. O desafio é, como é que fica tudo isso aqui quando a gente viaja? Querem tentar fazer? Fazer agora? É. Vai ajudar para vocês fazerem depois os exercícios lá. Professor, a conta seria se alguém de Londres fosse para algum lugar que durasse 12 horas e imediatamente voltasse? Não. É se a pessoa estiver saindo de Londres para Campo Grande. Então, a pessoa saiu lá de Londres às 13 horas do dia 3 e chegou em Campo Grande depois de 12 horas. A minha pergunta é, que horas que vai ser lá em Campo Grande, hora que a pessoa chegou? Vai ser 9 da noite? O meu também deu 9. Vai ser 9 da noite. Agora vamos tentar descobrir por quê? Ou, Em Londres Isa, vai você consegue ser- explicar pra Vai gente? ser 1 da manhã do outro dia, não é? Eu fiz assim. Eu somei 12 horas em 13, daí eu diminui 4. Que daí deu o horário que ele ia chegar em Campo Grande. Mas dava pra somar também 12 horas em 9, que é dando a mesma. Perfeito. Eu vou tentar explicar como que um raciocínio que é por trás disso, tá? Que aí acho que vai ficar mais fácil. Vamos imaginar que o João tá lá em Londres e ele tá indo para Campo Grande. A Isa tá lá em Campo Grande. E aí o João vai lá, a Isa vai buscar o João no aeroporto, certo? Se existisse esse voo direto aí, né, e esse voo durasse 12 horas de Londres até Campo Grande, eu acho que não existe esse voo, mas eu peguei de exemplo, né? Então, o João liga antes, a hora que ele embarcou, ele entrou no avião, ele fala, Isa, é o seguinte, eu tô saindo daqui, nós vamos decolar agora. Aí ela pergunta, tá, que horas são aí? Ele fala, 1 da tarde. Ela, tá bom. Aqui ainda são 9 horas. Por que ainda são 9 horas lá? Porque o João já voou? O João já saiu? Não. Que diferença é essa de horário? É o fuso horário normal, né? É a diferença do fuso horário normal. Ele ainda não viajou, ele não fez o voo. Então, essa diferença de 1 hora da tarde e 9 horas da manhã é porque eles estão em lugares diferentes do planeta Terra. Por isso, naturalmente, já existe essa diferença do horário. Então, quando o João ligou para ela, para ele era 1 hora e para a Isa era 9 da manhã. Então, a Isa falou, beleza, pode vir. Aí ela perguntou, João, quanto tempo que demora essa viagem? Ele diz, em torno de 12 horas. Então, ela fala assim, então beleza, pode deixar que daqui 12 horas eu vou te buscar. Então, beleza, beijo, tchau. Desligou.
Aí, então a Isa foi para a escola depois disso, ela fez o almoço, ela fez as atividades aqui, depois foi fazer o almoço, lavou a louça, fez as tarefas à tarde, fez um monte de coisa, tanana, tanana. Aí, quando 12 horas depois, ela vai lá buscar o João e encontra o João exatamente lá, porque ela calculou certinho. Ela calculou 12 horas depois daquelas 9 horas que ela estava de manhã. Então, isso seria 12 horas depois das 9, seria 9 horas da noite do mesmo dia. Isso é o horário em Campo Grande, certo? Porque é 12 horas depois daquelas 9 horas que a Isa estava falando com ele no telefone. Aí o João pisou aqui no solo em Campo Grande, ele liga para a mãe dele, que está lá em Londres, para avisar: mãe, cheguei. Aí a mãe do João estava lá em casa, tá lá em Londres, morrendo de sono, preocupadíssima, não tinha ido dormir ainda com ele, porque ele não ligava, não chegava logo. Por que que ela estava morrendo de sono? Porque era 1 hora da manhã já. Lá era 1 da manhã. Uai, era 1 da manhã, mas para ele era 9 horas? Como assim? Porque em Campo Grande é 4 horas a menos que em Londres. Ah, perfeito. Porque naturalmente, né, por causa dos fusos horários, Campo Grande é 4 horas de diferença de Londres. Lá já vai ser 4 horas mais tarde. Então, por isso que era tão tardão assim para a mãe do João quando ela recebeu essa ligação. Faz sentido? Sim. Ô, professor, então se suponhamos que ele saísse de lá 1 hora da manhã, ele ia chegar do dia 4, ele ia chegar às 9 do dia 3? Vamos ver. 1 da manhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sim, aham. Exatamente. Por quê? Porque, para quem está em Campo Grande, né? Por quê? Porque ele está como se estivesse trapaceando a rotação da Terra, não é mesmo? Porque ele está indo no sentido contrário, ele está indo para o horário mais cedo. Ele está fazendo o sentido contrário. Então, tecnicamente, ele voltou um dia. Ele poderia voltar um dia, né? Eu vi um piloto de avião Chocada. que quando um avião o piloto viaja para sentido da rotação da Terra, a viagem parece que demora mais. E quando viaja no sentido contrário, ela demora menos. Não, é o contrário. No sentido de rotação da Terra é mais rápido, porque o vento, né, tem a resistência do ar que é menor. Quando é o contrário, né, aí fica mais puxado, porque tem a resistência da própria... Por conta da inércia, né, que a Terra tá rodando, tá levando tudo que tá na atmosfera junto, né? O avião quer burlar isso. Exatamente, perfeitamente. Beleza? Beleza. Muito difícil? Não, deu para entender. Não. Bom, eu vou deixar esse PowerPoint lá também junto, então, no bloco ali no tópico dos fusos horários. Então, eu vou querer que vocês leiam, façam os exercícios que são os obrigatórios, que vai ficar como tarefa lá para vocês, tá bom? Tirem dúvidas sempre que precisar, pode ser pelo WhatsApp ou pode ser no atendimento, hoje às 2 da tarde, a partir das 2 da tarde, tá bom? E não fique com dúvida, porque isso a gente não vai conseguir, a gente vai tirar algumas dúvidas depois lá na semana que vem, desses exercícios, mas não vamos conseguir fazer todos, tá? Não vou conseguir corrigir todos, porque a gente tem outra atividade para fazer. Então, por favor, tentem fazer isso aqui, tirar dúvida, para não ficar tudo para a semana que vem, tá? Na semana que vem, pessoal, o que eu gostaria que vocês trouxessem, nessa semana foi uma tangerina, né? Na semana que vem, o que eu gostaria que vocês trouxessem seria, se puder, tá? Se tiver aí, se não tiver, não tem problema. Seria uma parada dessa daqui, ó. Um rolo ou de linha, ou de barbante, ou alguma coisa de sisal, alguma coisa que seja ou fita, alguma coisa assim que vocês consigam medir
a distância de uma parede até outra do quarto onde você tá. Tá bom? Será que vocês conseguem? Essa é fácil, professor. Minha mãe é costureira. Uma costureira, perfeito, vai ser fácil. O melhor, assim, ó, o que eu vou dizer é assim, ó, o que é melhor para fazer seria ou barbante, ou sisal, ou uma fita, algo que seja um pouquinho mais grosso. Mas se não tiver, pode ser linha também, tá? O importante é que seja algo fio, alguma coisa assim que vocês consigam medir, tá bom? Nós vamos fazer uma atividade prática na semana que vem, que é uma das aulas que eu também gosto. Então, nós vamos tentar fazer ela aqui. Então, vai precisar disso, e aí vai ser basicamente algo que vocês vão ter que fazer, vai ser um trabalhinho que vocês vão fazer. Então, seria legal se vocês conseguissem para a semana que vem, para a gente poder fazer junto. Mas se não der, não tem problema, pode ser para mais para frente. Diga, Marco. Professor, pode ser até uma treina, aquela de medir coisa assim? Pode ser uma trena também, mas, Marco, o que eu queria é que a gente fizesse essa medição sem medir. Medir Sem o tamanho números. sem calcular, sem números. Dá E aí, dá pra fazer com o lado contrário do negócio. então, Dá pra é que dá para fazer também, mas é que o que eu quero fazer com vocês é dobrar, a gente vai cortar um pedaço dessa fita, dessa coisa, então a gente vai dividir isso e vai cortar e vai colar num papel ou no caderno, numa folha A4. Então seria legal se fosse algo que você pudesse cortar e dobrar e etc. Na trena não dá exatamente para fazer isso. Mas se não tiver alguma dessas coisas aí, pode ser uma trena, não tem problema, a gente vai dar um jeito. Tá bom. Beleza? Dúvidas? Nada? Então tá. Eu fiquei muito feliz que deu relativamente certo a aula com a tangerina. Fiquei feliz que eu agora não tô com tanta fome, dá para esperar até o almoço. E fiquei feliz de ver vocês são a luz do meu dia. E é isso. Certo, minha gente? Certo, professor. Então, um Certo. beijo para vocês, bom descanso, bons estudos e qualquer dúvida, qualquer coisa, não deixe de me perguntar, tá bom? Tá bom, tchau, professor. Bom, Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Ana. Tchau, João. Professor.